Você está prestes a embarcar em uma jornada de empreendedorismo com o Pode Empreender. 3 mulheres, cada uma trazendo sua qualidade distinta, se uniram para criar um espaço onde ideias se transformam em realidade. Sintonize-se para explorar histórias inspiradoras, valiosos conselhos e insights que moldam o caminho do empreendedorismo. Este é o Pode Empreender, onde a visão se transforma em ação. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente tá aqui com a Salete, a Sally, né, a mamãe do Arthur, num convite bem especial da nossa mãe também pode, né, uma empreendedora aí de sucesso, né, agradecer por tu ter topado, né, em vir aqui compartilhar um pouquinho, bastante da tua história, do teu filho também conosco, né. Gostaria de agradecer então as nossas patrocinadoras, né, especiais do Quadro Mãe, que é a BS Care, e também a Bambu, né, que está com os lanches saudáveis aí para todas as mamães. Então seja bem-vinda, Sally. Olá todas as mães. É um prazer, uma honra estar aqui nesse podcast tão querido, né, pela nossa cidade. E parabéns para vocês, meninas, que têm a iniciativa de trazer cada vez mais informações, né, de vários assuntos diversos. E é uma alegria estar aqui poder falar um pouquinho do Arthur. Uhum. A Sally, então, ela é sócia proprietária da Saracura, né, e ela tem o Arthur, que ele tem síndrome de Down. E hoje a gente vai falar em específico disso, né. Então, eu gostaria que tu comentasse, né, conosco quando foi e como que tu descobriu, assim, que ele teria síndrome. Então, falar do Arthur é uma alegria, né? É uma alegria porque eu sempre digo, ele é um presente de Deus nas nossas vidas, né? Então, a gente descobriu, eu sendo mãe curiosa, né? Imagina isso, há 16 anos atrás, eu queria muito fazer o 3D, para ver o rostinho dele, para ver como que seria ele, né? E aí, aqui em Três Passos não tinha na época. E aí a gente acabou indo para Ijuí, fazer em Ijuí. E lá, então, foi diagnosticado que ele teria um problema cardíaco. Aí começou, então, toda a nossa história, tentando assim descobrir o que seria esse problema cardíaco e como a gente iria agir depois dessa notícia. Então foram dias assim muito intensos, fomos a Passo Fundo, aí a gente conseguiu marcar médico em Porto Alegre, fomos a Porto Alegre, lá no Instituto Coração, aí lá tinha toda uma equipe médica já esperando pela gente para ver se a gente já ia, porque estava no 8º mês de gestação, né? Então o Arthur estava quase nascendo e a gente descobriu que ele ia ter um problema cardíaco. Aí lá o médico fez todos os exames e tal, e ele disse, não, realmente o filho de vocês tem um problema cardíaco, né? Mas vai ser corrigido quando ele tiver uns 5 anos, 6 anos, conforme a gente vai fazer um acompanhamento, né? E você pode voltar para casa, ter teu filho em Três Passos, lá com o teu obstetra, com o pediatra e tudo certo. Aí na hora ele disse assim, só que tem um outro problema, o Arthur. E daí nós lá, todo mundo lá, apreensivo, ele disse assim, ele tem síndrome de Down. E aí eu olhei para ele e disse, para mim isso não é um problema. Eu quero meu filho. Eu quero meu filho, seja como for, eu quero esse menino tão esperado. Né? Aí a gente voltou para Três Passos, o Arthur nasceu, saudável, maravilhoso, né? No dia 7 de maio. E aí depois, então, com 21 dias, ele teve 3 paradas respiratórias. Aí por quê? Porque o Down, ele vem com um monte de coisas. Eu digo assim, ele é um pacote de coisas, né? Que vem um monte de, não digo deficiências, mas eles vêm com problema cardíaco, com problema respiratório, enfim, na fala, um monte de coisas. E aí, com 21 dias, então, ele teve 3 paradas respiratórias, onde o Dr. José, né, sou muito grata a ele, porque ele agiu rapidamente. E o Arthur, graças a Deus, né, está aí, está bem. Aí com 5 anos, então, ele fez a cirurgia cardíaca, e a gente, todo mês, a gente ia a Porto Alegre, fazer acompanhamento dele, para ver como é que ia ser todo esse processo, né? E aí, com 5 anos, então, ele fez a cirurgia cardíaca e graças ao bom Deus... Até hoje tá aí. O coração tá bombando de amor, principalmente, né? Exatamente. E o que tu considera, assim, na época tu trabalhava, então, né? Sim, na época eu trabalhava no Sicredi.
há 10 anos já. E aí, então, eu resolvi abrir mão, né? Abrir mão do meu trabalho para cuidar dele. Porque eu penso assim, se Deus me mandou essa criança tão especial, então eu vou cuidar. Sim. Então, eu abri mão do meu trabalho, eu abri mão de tudo para cuidar dele. E digo para vocês, faria tudo de novo e de vale novo a e de pena. novo, porque vale a pena, Sim. né? Vale a pena tudo isso. Com certeza. Sempre digo, eles são pequenos uma vez só, Exato. mas a gente não, nem eles e nem a gente, né, não esquece de todo esse momento, né, que pode compartilhar com eles esses cuidados. Exatamente. Uhum. E agora eu queria que tu contasse, então, quais as tuas, né, maiores alegrias com ele, como que ele é. Bom, o Arthur, como você conhece, né, ele é uma criança que veio, e eu sempre digo assim, essas crianças especiais que vêm para a vida da gente, eles vêm para nos ensinar. Então, e conviver com o Arthur todos os dias é um aprendizado todos os dias, né? Porque ele tem sim as suas limitações, ele tem sim, né? Isso faz parte, mas muitas vezes nós achamos que eles não são capazes, né? E pelo contrário, eles têm muito mais capacidade que muitos de nós. E eu sempre digo, o Arthur veio para nos ensinar, principalmente a ter paciência, né? Porque tem que ter muita paciência. Ele veio a nos ensinar de que eles têm o tempo deles, né? Muitas vezes a gente vem naquele padrão de que a criança com 6 meses tem que estar sentada. A criança com 1 ano e pouco tem que estar caminhando. Não. Eu acho que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento e nós temos que saber entender isso. E o Arthur me fez entender isso, não só eu, como toda a família, de que ele tem o tempo dele e tá tudo bem, porque a gente tem que respeitar as limitações dele, né? Tanto na escola, quanto no convívio. Então, assim, eu digo, não é fácil? Não, não é fácil, né? Mas quando a gente aprende a lidar com as situações e aceita, tudo se torna mais fácil. É isso que eu ia te perguntar agora, né? Aproveitando o gancho, assim, porque hoje, com os 16 anos, ele já tá um empreendedor lá na Saracura, né? Mas como é, assim, né? Tipo, querendo ou não, adaptação na escola ou na sociedade, porque sempre vocês também buscaram para ele ser o mais, né? Sim, desde o início, eu digo assim, eu nunca escondi o meu filho, onde eu sei que tem muito preconceito, até na família, da aceitação que sim, nós temos uma criança, digamos, com alguma deficiência, que não é deficiência nenhuma, né? Então, desde o início, a gente introduziu ele tanto na sociedade quanto na escola, né? Desde os 2 anos e 8 meses, mais ou menos, ele estuda no Colégio Ipiranga, né? Onde ele foi muito bem aceito, onde foi um desafio também para a escola, porque a inclusão estava começando, né? Então, é um desafio muito grande. E desde o início, o que a gente fez? É fono, é físio, né? É buscar dar todo esse suporte que eles precisam para se desenvolver, né? Então, eles, e como eu digo, eles vêm com uma certa deficiência em algumas coisas e a gente precisa incentivar eles, a gente precisa motivar eles. Então, desde o início, como eu parei de trabalhar, então eu aprendi muita coisa em casa, né? Por quê? Porque eles precisam de estímulo. Ele tem que ser estimulado todos os dias. E isso é para a vida toda. Sim. Eu sei que vai ser para a vida toda, né? Então, a aceitação dele, acho que porque a gente aceitou, sim, tudo se tornou mais fácil, né? Ele é assim e é uma criança abençoada e vem para nos ensinar. Com certeza. Né? Então, isso a gente procurou fazer desde o início, sabe? Então, sim, eu acho que foi muito... é a gente que faz. Eu sempre digo, é a gente que faz, é a gente que mostra para a sociedade que temos as diferenças, assim, que nem todo mundo é igual. E eu sempre procurei mostrar isso, sabe? Ele é assim e é essa criança abençoada que a gente sabe que é. Mas, dentro de tudo isso, sempre tem, né? Tipo, como se conseguir se manter positiva, né? Como tem algumas ajudas que pode buscar, como que funciona? É aquilo que eu sempre digo, quando a gente aceita, tudo se torna mais fácil, né? Então, a partir do momento que você sabe que você tem um filho especial, que é especial mesmo, né? E você sabe que é assim, tudo se torna mais fácil. É aquilo que eu digo, é aceitar e amar, né? E aí, não é fácil, claro que não é fácil, entende?
Mas quando você recebe a notícia, voltando um pouquinho lá atrás, sabe? Quando você recebe a notícia, ok, sim, eu tenho um filho que tem síndrome de Down. Ok, vamos aceitar, vamos acolher e vamos amar. Sim. Né? Então isso tudo se torna mais fácil, né? E hoje em dia existe sim muita, nossa, a evolução que teve, e principalmente na inclusão, né? De tudo que existe hoje para a gente dar um suporte, um amparo para essas crianças, é maravilhoso, né? Porque antigamente nem se falava do assunto, nem se comentava. Tanto, vou aproveitar e falar aqui, que dia 21 de março, né? Dia 20 de março, é considerado o Dia Internacional da Síndrome de Down. Né? Por quê? Porque eles merecem. E é o que eu digo, eles são cromossomos do amor, na verdade, né? Sim. Então a gente sempre buscou, né? A Ana sempre buscou fazer o melhor dentro das condições que a gente tem na cidade, com as pessoas que nos acolheram, com as pessoas que nos deram muito suporte, sabe? Nem vou falar porque são vários anjos que tive na minha vida nesse período todo para como conduzir essa situação. E tem algum, assim, porque a gente vê, ou fez entrevista também com outras, né, que tem alguma deficiência mesmo, assim, física, alguma coisa. Tem algo específico também, assim, de recursos, né, tipo, de estado, ou enfim, para quem tem síndrome? Tem também. A gente, na verdade, a gente nem sabe todos os direitos que a gente tem, né? Mas tem sim. Inclusive tem uma carteirinha que a gente fez há um tempo atrás, que ele tem acesso a transporte, digamos, dentro do estado, que não paga. Tem muitas coisas assim que a mãe paga metade, de algumas, até passeios, sabe? Existe muita coisa legal que tem que ampara dentro da lei, né? E inclusive eu acho acho que foi assim a mais, para mim, no meu ver, nesse período todo, foi a inclusão dentro das escolas normais, digamos assim, né? Então, acho que para mim isso foi assim uma das coisas bem significativas assim que chegou, sabe? Bem relevante nesse caso. Que faz a diferença, né? Querendo ou não, judicial, que ele é uma criança normal, né? Que ele especial precisa, e que ele precisa, tipo assim, muita fisioterapia desde o início, desde bebezinho. Por quê? Porque eles têm, a musculatura deles é mais sensível, né? Elas são mais, vamos dizer assim, um termo bem, elas são flácidas, digamos assim, elas não têm os músculos dele, né? Então, a questão da fono, né, da língua, que a língua ela é grossa, ela é mais comprida, então precisa trabalhar toda essa musculatura. E no restante é você todo dia, é incentivar, é mostrar que tudo é possível, que ele pode. Isso eu sempre falei para ele, sabe? Ele pode tudo. Eles podem tudo. Muitas vezes a gente acha que não, mas eles podem tudo. E como que tu faz então, né, para conseguir conciliar tudo isso, essa vida de mãe, empresária e ainda, né, auxiliar ele todo dia, né, incentivando? A gente dá um jeito, né? É que nem eu digo, se veio, vamos cuidar da melhor forma, né, Ana? Sim. E a gente tem que ter essa mente aberta, que nem eu digo, né? E aceitar as coisas como elas são. E aí tudo se torna mais fácil, né? Aí, claro, a gente se desdobra. De manhã é a loja, de tarde eu fico com ele, né? Levo pra lá, levo pra cá e cuido, né? E cuido. E a gente mãe, a gente dá um jeito, né? Dá um jeitinho. E qual, assim, conselho ou alguma coisa que tu gostaria de falar, né, para algumas outras mães que às vezes estão descobrindo esse mundo da síndrome ou... Olha, assim, ó, digo de coração, sabe, para todas as mães, aceitem e amem. Amem eles, porque tudo se torna mais fácil. Primeiro você aceita, acolhe isso que veio para você, aí depois você resolve tudo da melhor forma. É aceitar e amar. Todo mundo me fazia essa pergunta, sabe? Tipo assim, Sally, como que foi? Eu disse, gente, eu aceitei ele. Se ele veio para mim, é porque tinha que ser para mim e para minha família, né? Então, você aceita e você ama e dá tudo certo. Eu ia até te perguntar se teve algum momento, né, alguma determinada situação, assim, que te marcou ou não, assim, né, nessa parte da sociabilização, alguma coisa, assim, que... Eu acho que, Ana, assim, ó, com eles, todo dia é uma nova descoberta.
todo dia a gente aprende, todo dia é um desafio. E as alegrias maiores vêm nas pequenas coisas, sabe? Quando começou a sentar, quando começou a falar, quando começou a caminhar, quando começou a escrever as primeiras letras. Então eu acho que esse todo dia, essas conquistas diárias é o que faz, sabe? Sim. É o que faz a gente, sim, estamos no caminho certo. Sim. E é tão gratificante, né, ver cada momento, que nem tu disse, deles. Hoje o Arthur também é a cara da loja, né? Sim. Tá sempre lá fazendo propaganda e trabalhando. Adora. Mãe, vamos fazer stories, sim, vamos lá fazer stories do jeito dele, aquela espontaneidade dele. E ele não tem vergonha nenhuma, né? Então ele ama dançar, ele ama cantar, né? Então ele sabe tudo, acompanha tudo no YouTube, tudo que for vídeo, ele sabe, né? E em relação a Saracuri, assim, ele tem esse amor, esse carinho, né? Claro, né? Nasceu lá dentro praticamente, né? E então assim, ele se identifica muito com isso, né? Sim. Então isso também, esse convívio com tudo isso, essa socialização que eles precisam, começa dentro de casa, começa na sociedade, começa no trabalho, né? Então é gratificante demais. Sim. Como eu conheço o Arthur, né, há alguns anos já e convivo com ele toda semana também. A Aninha amada, tem uma Aninha amada. A importância disso tudo, né, tipo, de colocar ele nesses ambientes, né, que nem do trabalho ou coisa, porque como tu disse, eles são às vezes muito mais capazes do que a gente possa imaginar ou do que uma pessoa, tipo, né, normal, porque a gente vê que ele vai, né, com vontade para fazer isso, né, tipo, é uma coisa que criou um amor também, né, pela empresa, pela família, algo que vocês estão sempre, tipo, unidos lá, enfim, né, então te parabenizar, né, também por essa questão, que é maravilhoso ter eles pertinho da gente, né, conseguir conciliar e manter eles pertinho, né. O que tu gostaria, então, né, que as pessoas ficassem sabendo, assim, nessa rede de apoio, o quanto é importante, né? O que tu gostaria de falar? Sim, existe, eu sigo, fica a dica para as mães, né? Eu sigo, tem muitas páginas, né, sobre síndrome de Down, né? E tem uma que somos todos cromossomos 21. Então lá tem muita ajuda, tem muito depoimento de mães, das dificuldades, né, que enfrentam. Primeiro vem a questão da notícia que entra no luto, né, de uma notícia que você não espera, porque a gente sempre espera aquele filho que venha perfeito, né? E na realidade eles vêm perfeitos. Sim. Só cada um do seu jeito, né? Então existe muita, hoje, né, na internet existe muita que a gente pode pesquisar o que fazer, como fazer, mas uma coisa, mães, eu digo para vocês, com amor tudo fica fácil, tudo fica fácil, é aceitar e amar, é aquilo que eu digo sempre, né? E aí sim, a gente precisa estimular todo dia, a gente precisa cuidar todo dia, e no final dá tudo certo. Sim, é o que eu ia comentar, que a gente já teve, né, algumas outras mães, e tem algumas, tipo, questão novas que a gente fala, né, porque hoje a gente vê muito mais outras coisas também, ou autismo, ou alguma outra coisa, né, então o quanto é importante, né, realmente essa questão da aceitação, né, porque elas também comentam, quando a gente consegue aceitar e ver que o nosso filho é assim, e que dali pra frente ele pode evoluir muito mais, e cada evolução é uma conquista, né, a gente aprende a viver nesse mundo também, né, e cada conquista realmente é uma realização, né, então a gente tem que realmente aceitar, comemorar e estimular cada vez mais. Exatamente, e cada conquista deles é uma vitória para a família, sabe? São os pequenos detalhes, né? E a gente sabe, e quando a gente entende que é isso que eles têm para nos oferecer, sabe? E não aquele padrão que existe, que a criança tem que ser assim, assim, assado. Não, nós somos diferentes, né? A gente é diferente. Então, por que a gente tem que fazer eles não serem tão diferentes iguais a nós? Não, é aquilo que eu digo sempre, sabe? É aceitar, é amar, é cuidar, é buscar ajuda, até fico à disposição, sabe? Se alguma mãe quer me chamar para conversar sobre tudo que eu passei, tudo que eu fiz,
né? Fico bem à vontade, sabe, Ana? Pode me chamar mesmo. Sim. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu sinto que, tipo assim, ó, é o choque da hora, né? Mas é que nem eu digo sempre assim, ó, eu acho que Deus me preparou para esse momento, sabe? Porque como eu tive a notícia que ele teria um problema cardíaco, né? Para mim, eu queria ele, entende? Então, tipo assim, ok, tem Down, vamos lá, sabe? Vamos lá, eu quero meu filho, né? Então, ficou à disposição, né, para algumas mães que quiserem conversar comigo, sabe, trocar é que nem eu digo, trocar figurinha, né? Sim. Fiquem bem à vontade. E o quanto é importante isso, né, porque a gente vê, tipo, em qualquer mãe, né, a gente sempre tem os momentos de tensão, de aflição, ou de achar que é só meu filho, né? Exato. Então, quando a gente troca até com uma mãe da escola, ou qualquer coisa, tipo, alguma ideia, né, a gente vê, tipo, ai, mas o meu filho também faz isso, o dela também faz, né? Não é só, todo mundo tá junto, né? Existem as fases e todo mundo tá no mesmo... Exatamente, eu sempre digo, essa troca é muito importante, porque às vezes o que deu certo para mim não pode dar para ti, mas de repente o que você fez, o teu de repente pode dar certo pro meu, né? Então essa troca é muito importante e tipo assim, mães não tenham receio de buscar, de falar, sabe? E de tipo assim, ó, de amar o filho, sabe? Tem que expor ele a esse mundo aí fora, sabe? Que tudo fica mais leve, mais tranquilo, né? Então é esse recado que eu deixo, né? Que amem essas crianças que vêm iluminadas. Eu digo, é o cromossomos do amor e ele realmente veio para nos ensinar muito mesmo, muito mesmo. Eu queria te agradecer, né, e parabenizar então por esse exemplo de filho que tu tem e como tu disse, né, eu acho que o amor transforma mesmo, porque a gente vê, que nem tu disse, em ti mesmo, assim, que é muito fácil, né, é fácil conviver com ele e realmente a gente sente isso, né, que realmente é assim, ele é excepcional mesmo, né. Então, te parabenizar por toda essa criação, né, dele, por todo esse amor. Muito obrigada. Obrigada a vocês, obrigada por esse espaço, né? E o que precisar, contem comigo sempre, né? Numa outra oportunidade, se a gente poder falar mais sobre o assunto, né? Que é um assunto, acho que bem importante, porque cada vez mais estão vindo essas crianças especiais. Sim. E a gente tem que estar preparado para elas, para receber elas com muito amor e carinho. Sim. Muito obrigada. Obrigada aos nossos patrocinadores, então, e até breve. Até mais.